Eu preciso te dizer que esse arrumadinho que tu inventou pra querer adiantar a promessa de Deus, pra querer dar uma focinha a Deus, vai nascer, vai crescer, tu vai se apegar, mas quando chegar a hora de Deus cumprir o que é legítimo, o que saiu da boca dele ao teu respeito, porque tu sabe que a promessa dele não volta vazia, ele vai cumprir o que ele falou, e tu vai ter que dar um jeito no teu arrumadinho. Por mais que doa, eu preciso te dizer, Deus não pediu a tua ajuda. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, Gênesis, capítulo 21 e versículo 10 diz assim: E pediu a Abraão, expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Deixa eu te esclarecer a respeito desse cenário aqui. Sara se precipitou, incluiu Agar em uma promessa que não era dela. A promessa era de Sara, por achar que Deus não tinha poder para cumprir na vida dela o que tinha prometido. Sara colocou Agar em uma história que Agar não foi chamada. Tempos depois, Deus cumpriu na vida de Abraão e de Sara a promessa que ele tinha feito há tempos atrás. Isaque nasceu. E quando a promessa legítima nasceu, Sara começou a se incomodar com Ismael. Sara começou a sentir o incômodo do arrumadinho dela, da focinha que ela quis dar para Deus. E a questão é aquela que a gente já conversou. Existia uma promessa tão grande sobre a vida de Abraão, todos os que estivessem embaixo da tenda dele receberiam uma porçãozinha da graça que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Todas as alianças que Abraão fazia, com quem ele se relacionava, com quem estava embaixo da tenda dele, ia desfrutar da graça que estava sobre a vida dele. E não foi diferente com Agar. Sara fez aquele arrumadinho que a gente já sabe. Agar engravida, começa a gerar um filho de Abraão. Sara não consegue gerar. Agar muda a conduta porque se acha melhor, se sente soberba. Muda a conduta, começa a agir com indiferença com Sara. Sara, por sua vez, reage, começa a maltratar Agar. Agar foge. O anjo encontra Agar. Eu estou recapitulando para tu entender os últimos capítulos do Esmagados. O anjo aparece para Agar e manda ela voltar. Aliás, ela estava carregando a semente de Abraão, não era qualquer semente. Lembra que eu te disse que quem estava embaixo da tenda desfrutava da graça que havia sobre a vida dele. Então, Agar estava gerando, estava carregando a semente dele. Não ia ficar de qualquer forma, ela não ia simplesmente fugir sem destino. O anjo encontrou Agar e disse a ela: volta e te humilha diante da tua senhora. E assim ela fez. Passado um tempo, Deus visita Abraão e Sara. E essa visita de Deus foi com prazo. Daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e Sara, tua mulher, terá um filho. E como o Senhor falou, ele cumpriu. Isaque nasceu. O filho legítimo, o filho prometido, o filho esperado. O menino cresceu e foi desmamado. E aí é que a gente entra no capítulo 21, no versículo 10, que foi que aconteceu naquele cenário. Abraão decidiu dar uma festa para comemorar o desmame de Isaque. Nessa festa, Sara percebe que Ismael estava rindo de Isaque. Mas pensa comigo, eles eram irmãos. Num relacionamento entre irmãos, essas coisas acontecem. Mas eu já abro um parêntese para te dizer que quando a promessa legítima chega, tudo o mínimo que vem de Ismael nos incomoda. Porque é como se a nossa consciência recobrasse e a gente começasse a pensar: eu não precisava ter feito isso. E a gente começa a se incomodar com o mínimo que vem de Ismael. Mas eu preciso te dizer que pode até crescer, desenvolver. Vai ter uma hora que o teu arrumadinho vai começar a te incomodar. Independente dos laços afetivos, existe um momento que o que a gente fez sem a direção de Deus vai nos expulsar. Ou nos obrigar a expulsá-lo, porque não estava dentro do propósito original de Deus. Foi algo que nós decidimos fazer por causa da nossa impaciência, da nossa falta de coragem de esperar. Porque para esperar em Deus é preciso coragem. Para se manter posicionado é preciso coragem. Para seguir o plano original de Deus é preciso coragem. E às vezes isso é tudo que falta em nós, porque a gente está acostumado a pegar atalhos. E a partir do momento que a gente pega atalhos para querer ajudar Deus, quem disse que ele precisa de ajuda? Quando foi que Deus nos pediu ajuda? Esse é o nosso papel, porque até para orar a gente pede ajuda. Ele não precisa não de ajuda não. E todas as vezes que a gente quer ajudar ele, a gente prejudica
a gente mesmo. A gente não prejudica a Deus. Nós prejudicamos a nós mesmos, porque nós colocamos em risco o plano que ele tinha pra gente. O que ele falou vai se cumprir. Mas e o tempo? O teu arrumadinho atrasa o prazo. O teu arrumadinho faz com que o tempo fique mais longo. Talvez essa demora todinha da promessa se cumprir na sua vida seja porque você não teve coragem de permanecer na posição que o Senhor disse que era para você estar. Sara chamou Abraão, teve uma conversa séria com Abraão. Ela disse: expulsa esta serva e o filho desta escrava, para que o filho dessa escrava, observe a referência, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro com o meu filho. Tu tem noção que a mente de Sara começa a recobrar do que ela fez? Porque o discurso mudou. Agora ela se referia a Agar como escrava e a Ismael como filho desta escrava. Sendo que, quando ela decidiu fazer um arrumadinho para adiantar o trabalhar de Deus, ela queria fazer do filho da escrava o único filho legítimo, herdeiro da promessa que existia na vida de Abraão. Se não for a graça de Deus para nos encontrar, tocar na nossa mente, fazer com que a gente recobre a memória. Tu entende a diferença da conduta de Sara? Até então, ela botou Agar na promessa que era sobre a vida dela e de Abraão. O Senhor, na sua rica bondade e misericórdia, cumpre a promessa. Isaac nasce. A mentalidade de Sara volta. E ela, na arrogância do ser humano, que somos arrogantes, ela começa a ver o que ela fez e ela diz assim: expulsa essa escrava e o filho dessa escrava. Mas não foi tu que incluiu? Se não for a misericórdia do Senhor, onde estaríamos nós com a nossa arrogância? A Bíblia diz no versículo 11: essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Afinal, Ismael foi o primeiro filho dele. Ele não tinha filho até então. Ele pensava que tudo que ele tinha, quem ia herdar, era o seu servo. Vocês estão lembrados que ele disse: eu não tenho ninguém, eu só tenho um servo, Eliezer de Damasco. Ele pensou que quem ia herdar a promessa, quem ia herdar os bens dele, o que adianta eu ter tanta coisa? Quem vai herdar é um servo, nem é sangue do meu sangue. Aí nasce Ismael. Abraão criou laços afetivos, era o primeiro filho dele. E agora Sara aparece para ele e diz assim: expulsa o filho dessa escrava. Ela e o filho dela. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da tua serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. O Senhor derramando gotas de consolo sobre Abraão. Não te preocupas. O que eu tenho contigo é através da vida de Isaque. Mas como tu fizesse um arrumadinho, a minha palavra não volta vazia. Eu vou cuidar de Ismael também. Se despede dele e fica em paz. Deus estava literalmente dizendo a Abraão: ouve a tua esposa. E é aí que a gente entra de fato no esmagados. No caminho da promessa, tanta coisa acontece. No caminho de viver o milagre de Deus, no caminho de viver a palavra liberada a nosso respeito pela boca de Deus. A gente tem que pedir tanto a Deus discernimento e paciência. Porque caso contrário, a gente faz um arrumadinho, o arrumadinho dá certo. Ismael nasce, Ismael cresce, Ismael realiza em nós algo que a gente almejava há tanto tempo, porque no caso de Abraão, ele nunca tinha sido chamado de pai. Ele não tinha sido pai. Aquilo para ele era algo que já tinha passado. Se a gente não tem discernimento e paciência de esperar, a gente vai se satisfazendo do nosso arrumadinho. Mas quando chega o momento do Senhor cumprir em nós a palavra determinada por Ele ao nosso respeito, a gente vai ter que ter peito de se despedir do nosso arrumadinho. A gente vai ter que ter coragem de consertar o que Deus não pediu pra gente fazer. Na verdade, a gente precisa entender de uma vez por todas que Deus não precisa da minha e da tua ajuda para cumprir a promessa dele. E quando a gente decide dar uma ajudinha, a gente prejudica a nossa história.